Bom, enfim. Então, nós vamos analisar, né? Depois que nós estudamos propriedades periódicas, a tabela periódica, distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons em torno do núcleo do átomo. Falamos também sobre modelos atômicos, né? O modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, enfim, um monte de modelos atômicos. Agora nós já temos condições de falar sobre a ligação química, as ligações químicas, ou seja, como que os átomos se juntam. Quando a gente fala que um material contém ferro, né, um minério contém ferro, não tem apenas ferro dentro desse minério, tem vários outros compostos, né? No caso do minério de ferro, contém átomos de oxigênio ligados aos átomos de ferro. Mas, por um outro exemplo, no cloreto de sódio, NaCl, eu não tenho apenas sódio, né? Eu tenho sódio e tenho cloro. Então, em um composto eu tenho dois ou mais elementos, né, dentro deles que formam juntos uma ligação, tá? Então a gente vai começar a analisar essas ligações e a primeira de todas elas é a chamada ligação iônica, tá? O que significa ligação iônica? É a presença de íons. E íons, aqui para nós, nesse primeiro momento, né, nesse momento, vai ser a presença de íons positivos e íons negativos. Então, todos os elementos, e nós já vamos ver um pouquinho mais sobre quais são esses elementos, todos os elementos que são positivos são chamados de cátions. Cátions. Ok? E todos os elementos que são negativos são chamados de ânions. Então, em uma ligação iônica, eu tenho a presença de íons. E esses íons são os íons positivo e negativo. Tudo bem? Antes de mais nada, é muito importante que a gente consiga diferenciar um elemento positivo de um elemento negativo. Que, em outras palavras, todos os elementos que são positivos são aqueles elementos que possuem a tendência de perder elétrons. E essa tendência de perder elétrons faz com que esses elementos, né, esses átomos sejam chamados de metais. Então, o que é um cátion? Um cátion é o íon positivo e, consequentemente, é um metal. Metal na tabela periódica. Tudo bem? A gente vai ver também que na tabela periódica tem uma legenda, né, que mostra para a gente quais são os metais e quais são os ametais. Então, a gente não precisa ficar preocupado, será que eu tenho que decorar todos esses elementos? Não, você não tem que decorar os elementos, porque a tabela periódica já mostra. É claro que se eu perguntar para vocês, pô, pessoal, o ferro é um metal ou não? Claro que é um metal, porque a gente conhece, né? A gente conhece o ferro. Será que o alumínio é um metal, né? Será que o sódio é um metal? Então, eu tenho que sempre olhar a tabela periódica, buscar essa informação na tabela periódica, e eu vou conseguir chegar nessa classificação, ok? Já os ânions são compostos, né, um grupo de elementos que tem a tendência de receber esses elétrons. Ok? Então, enquanto um tem a tendência de perder elétrons, o outro tem a tendência de receber elétrons. A esses compostos, nós damos a nomenclatura, né, o nome, né, classificação de ametais. Ou não metais. Tudo bem? Então, um cátion é o íon positivo, aquele que perde elétrons e é chamado de metal. O ânion é aquele que recebe esses elétrons e é chamado de ametal. Tudo bem? Vamos lá na tabela periódica. Deixa eu pegar uma tabela periódica aqui para vocês, para a gente poder falar sobre ela, né? Onde eu encontro essas informações na tabela periódica.
Existem algumas tabelas que têm uma distribuição, né, uma ordem, uma sequência bem mais interessante do que as outras. Então, se você for pesquisar uma tabela periódica, e eu vou compartilhar também essa, essa aula, né, em PDF com vocês, aí vocês podem conferir, né, vocês podem sempre olhar para essa tabela periódica que eu vou compartilhar, que ela já tem essas classificações, já tem essa divisão entre metais e ametais. Então, olha lá, olha a nossa tabela periódica aqui. Tudo bem? Então, nós vamos nos tornar melhores amigos agora da tabela periódica. Sem ela, vai ficar difícil. Todos esses elementos aqui que eu destacar são chamados de metais. Então, olha só quais são os metais da tabela periódica. Esse grupo aqui, começa aqui na família. Aliás, vou até tirar o hidrogênio disso aqui, ó. Não vou misturar o hidrogênio e nós já vamos aprender o porquê que o hidrogênio não entra nessa classificação aqui, né? Olha lá. Aqui eu tenho uma divisão. Opa, passou aqui um. E, ó. Aqui, 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 aqui e aqui. Tá vendo que essa tabela periódica tem cores diferentes? Cada grupo desse é uma cor diferente. E esse grupo que eu acabei de destacar aqui, que eu acabei de selecionar, ele é o grupo dos metais. Então aqui eu tenho os metais. Ok? E os demais aqui, ó, esse resto aqui da tabela periódica, essa parte da tabela, é a parte dos não metais ou dos ametais. Então, eu tenho metal e eu tenho ametal. Os metais, ó, ametais. Os metais, nós já vimos que são aqueles elementos que possuem a característica de perder elétrons. Então, esses caras aqui, ó, vão perder elétrons. E esses que estão aqui vão receber esses elétrons. Então, um perde para o outro receber. Mas isso na ordem de uma resolução de exercício ou até mesmo de um problema que envolva essa classificação, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, eu vou representar para vocês aqui dois elementos químicos para que a gente possa relacionar com as ideias da tabela periódica e, primeiro, retomar algumas coisas muito importantes para esses elementos, tais como a distribuição eletrônica de cada um deles, a quantidade de elétrons, enfim, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o composto Na, o átomo, né, Na, e o átomo de cloro, o Cl. Se a gente fizer a distribuição eletrônica de cada um deles, eu vou fazer aqui do ladinho, ó. Um S2, o sódio tem 11 elétrons. O sódio é 11 e o cloro é 17. Então, eu vou fazer primeiro do sódio. 1S2, 2S2, 2P6. 10 elétrons. 2, 4, 10. Para 11, preciso de mais um. Então, eu vou para o 3S1. Na primeira camada, tem 2 elétrons. Na segunda camada, 8 elétrons. E na terceira e última camada tem 1 elétron. Vamos fazer as 3 camadas eletrônicas desse elemento. Vamos utilizar uma corzinha mais fraquinha, um verdinho aqui, ó, para representar essas camadas eletrônicas. Então, olha lá, a primeira camada do átomo de sódio, a segunda camada do átomo de sódio e a terceira camada do átomo de sódio. Por que que eu só fiz 3? Porque tem 3 aqui. Nós fizemos 3. Tudo bem? Bom, voltando aqui, agora o átomo de cloro. Se eu fizer a distribuição desses 17 elétrons, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, ok? Na primeira camada tem 2, na segunda 8 e na terceira tem 7 elétrons. Então, nós vamos distribuir esses elétrons aqui, ó, esses elétrons em cada uma dessas camadas, no formato de um círculo aqui, tá? Eu vou fazer círculos do mesmo jeito que eu fiz para o átomo de sódio. Olha lá, um círculo, primeira camada, ficou esquisito aqui, ficou desproporcional. Olha lá aqui e aqui. Tudo bem?
Tranquilo, né? A primeira camada, vamos fazer em preto. A primeira camada é chamada de camada K. Camada K. Camada L. E a camada M, ou camada 1, 2 e 3. Aqui também. Camada K, L e a camada M. Na primeira camada eletrônica do átomo de sódio, na camada K, ele tem 2 elétrons. Então, eu vou desenhar 2 elétrons aqui, ó. 1, 2. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém não entender alguma coisa, é só comentar no chat, tá? Na segunda camada do átomo de sódio, do Na, ele tem 8 elétrons. Então, eu vou distribuir esses 8 elétrons aqui, ó, na segunda camada, que é a camada L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? E na última camada, para esse átomo de sódio, ele tem apenas um elétron. Então, eu vou colocar um elétron aqui. Já fizemos a distribuição desses elétrons ali para o átomo de sódio. Agora vamos para o átomo de cloro. O átomo de cloro tem 2 na primeira camada, na camada K. Ele tem também 8 na segunda camada. Então vamos colocar os 8 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na terceira e última camada, ele vai ter 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza, já temos aqui um background da nossa aula, a distribuição eletrônica. Não tem como falar da ligação iônica sem recorrer a isso aí. Tudo bem? Por isso que eu falo que ele é um plano de fundo da nossa aula de hoje. Tudo bem? Existe uma regra agora, pessoal, que diz que essa regra é chamada de regra do octeto. A regra do octeto. O que diz essa regra do octeto? Diz que a quantidade máxima de elétrons que um elemento pode ter na última camada nunca pode ser mais do que 8. Ok? Então, ó, a regra do octeto diz que a quantidade máxima de elétrons na camada de valência é 8. E olha, os elementos querem muito isso. Querem muito adquirir estabilidade para completar o octeto. Ou seja, o objetivo de todos os elementos da tabela periódica é, sim, adquirir estabilidade utilizando a regra do octeto, ou seja, adquirindo 8 elétrons na sua última camada. Então, vamos colocar isso como uma ideia central da nossa aula. O objetivo dos elementos é completar o octeto, adquirir estabilidade com 8 elétrons na camada de valência. Tudo bem? Esse é o objetivo. Para alguns elementos, esse objetivo é mais fácil do que para outros. Por exemplo, olha lá o caso do átomo de sódio. O átomo de sódio ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na camada anterior e 1 na próxima. Para ele completar 8 elétrons na última camada, ele precisa de mais 7 elétrons. É muito difícil, né? É muito difícil você receber 7 elétrons, de um elemento receber 7 elétrons. Mas, para adquirir estabilidade, ele precisa receber 7. Agora, o átomo de cloro, ele tem 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 7 na última camada. Então, o átomo de cloro, ele para completar o octeto, né, para completar 8 elétrons, ele só precisa de 1, tá certo? Ou seja, é muito mais fácil para o átomo de cloro adquirir estabilidade do que para o átomo de sódio. Porém, quando esses dois átomos eles se aproximam, né, eles
ficam próximos uns aos outros, esse átomo de sódio, ó, ele vai olhar para o cloro aqui e vai falar, olha, você precisa de um elétron, né? Você tem 7, você precisa de um elétron. Então, o que eu vou fazer? Eu vou doar esse elétron para você. Esse átomo de sódio doa esse elétron para o átomo de cloro, ele contraria um pouco a ideia de que ele precisava de 7. Se ele precisava de 7, por que ele está doando um? Né? Por que ele está dando um elétron? Porque o átomo de sódio ele não é bobo, né? Porque quando ele doa esse elétron aqui, essa camada, a camada M, ela deixa de existir. E a camada de valência passa a ser a camada anterior, com 8 elétrons. Então, esse um elétron aqui, ele some, e a camada de valência, a última camada do átomo de sódio, passa a ter 8 elétrons. Então, ele adquire estabilidade. A ligação iônica é justamente isso. É justamente isso. É a ligação que acontece através de uma doação de elétrons. Um elemento precisa doar elétrons para o outro. E quais são esses elementos? Por isso que nós começamos a aula falando dos metais e dos ametais. O metal precisa doar elétrons para o ametal, ok? Então, o metal doa elétrons para o ametal. E aí eu vou para a tabela periódica para ver quais são esses metais e quais são esses ametais. A ideia central, para que eu possa analisar um composto iônico, é de que você primeiro precisa saber qual é a quantidade de elétrons que esse elemento tem na última camada. Depois você vai se fazer uma pergunta que é crucial. Será que ele vai perder ou será que ele vai receber elétrons numa ligação, né? Então, para o caso dos metais, que tem poucos elétrons na última camada, eles vão perder esses elétrons. E no caso dos ametais, que tem muitos elétrons, eles vão receber. Então, olha como que é conveniente essa interação entre esses dois elementos. Por que que é conveniente? Porque um está perdendo e para o outro receber, ok? Então, eu vou doar elétrons, o metal doa elétrons para o ametal, que vai receber esses elétrons e, consequentemente, adquirir estabilidade. O que nós conseguimos formar num composto iônico é justamente um composto iônico e não uma molécula, tá? Então, ó, compostos iônicos não formam moléculas. Por que que eles não formam moléculas? Porque perceba, o átomo de sódio, vamos voltar para os nossos amigos aqui, o sódio e o cloro. Vamos desenhar aqui fazer uma representação de cada um desses átomos, né? Numa esfera, como se fosse o átomo fosse uma esfera, né? Na verdade, o núcleo dele é um núcleo que se parece muito com uma esfera, mas ele tem várias irregularidades. Ali tem até a eletrosfera, que faz com que ele não seja uma bolinha, como Dalton falava, né? Isso nós já ultrapassamos, nós já passamos por essa fase aí de acreditar que o átomo é uma bolinha. Então, esse átomo de sódio, pessoal, esse Na, ele perdeu um elétron, tá certo? Se ele perde um elétron, ele perde também uma carga negativa. Ô, sacola. Ele perde uma carga negativa. Perdeu elétrons, um elétron, perdeu uma carga negativa. Se ele perde uma carga negativa, ele se transforma, né? Ele se transforma em um composto de característica positiva, ok? E como ele perdeu um elétron apenas, ele vai ficar com uma carga positiva comparada, né, a quantidade de cargas negativas, ele vai ficar com uma carga positiva a mais. Já o Cl, o que que aconteceu com o Cl? O Cl recebeu elétrons. Ele recebeu um elétron aqui, ó. Então, recebeu um elétron, ok? Se ele receber um elétron, ele recebeu uma carga negativa. E a carga que ele vai demonstrar, né, a partir de agora, é uma carga elétrica negativa.
fisicamente falando, nós temos um lema, né? Esse lema diz que os opostos se atraem. A Lívia está perguntando, Zé, a distribuição eletrônica de elementos de transição fica diferente? Fica diferente, tá? A distribuição eletrônica dos elementos de transição, dos metais de transição, por eles terem ali elétrons livres e tudo mais, fica um pouquinho diferente dos outros elementos, tá? Mais adiante a gente vai falar sobre esses metais, principalmente quando a gente vai falando das ligações metálicas. Tudo bem? Tem uma regra específica para fazer a distribuição desses elementos de transição e tem um macetinho bem simples para fazer, tá? Bom, então o que está acontecendo aqui, pessoal, é que esse átomo de sódio já perdeu um elétron, já não é mais dele, mas ele se transformou num cátion, ou seja, num íon positivo. Já o átomo de cloro recebeu esse elétron, já é dele, dadinho, dadão, né? Não pode devolver mais nada. Então já é do átomo de cloro esse elétron aí. E aí o lema que nós temos dentro da física diz que os opostos se atraem. Então o que está acontecendo aqui entre átomo de sódio e o átomo de cloro é uma atração entre essas cargas. A atração entre a carga positiva e a carga negativa. Positiva do cátion sódio e negativa do ânion cloro. O que nós temos aqui não é uma molécula. Nós costumamos chamar isso aqui, ó, quando eu tenho a formação de um composto iônico, os compostos iônicos formam retículos cristalinos. Ou seja, o arranjo dos átomos ali, né? A junção desses átomos, imagina que aqui eu tenho essa interação do sódio com esse cloro, aqui em cima eu tenho outro cloro, aqui em cima eu tenho outro cloro, aqui outro cloro, do lado do cloro tem o sódio, outro sódio, vai formar como se fosse um cubo ali em volta desses elementos, e a isso, né, nós atribuímos a nomenclatura de retículo cristalino, e não é molécula. Seria molécula se os elementos estivessem unidos por meio de uma ligação ali, ó, entre um elemento e outro ali, uma interação mesmo, tá? Um compartilhamento, alguma coisa segurando a mão do outro, mas não é isso que acontece. O átomo de sódio já perdeu o elétron e ele ficou positivo, porque ele tem um núcleo que tem mais carga positiva do que a quantidade de elétrons que ele tem, então ele é um elemento positivo, e está sendo atraído pelo elemento que é negativo, que está com excesso de elétrons, que no caso é o ametal, o átomo de cloro, tudo bem? Então, essa interação entre esses elementos forma um composto iônico. Mas tem uma forma mais simples da gente representar todos esses elementos. Como assim? Vamos colocar aqui uma regra bem prática, tá? Que vai facilitar muito, vai nos ajudar muito aí na representação de alguns elementos da tabela periódica e principalmente nessa ligação iônica, tá? Os elementos da família 1A, vamos colocar em preto aqui, para destacar mais, para ficar bem forte aqui. Os elementos da família 1A da tabela periódica, todos os elementos da família 1A da tabela periódica possuem um elétron na camada de valência. Se eles possuem um elétron na camada de valência, quando eles se aproximam de um ametal, eles possuem a tendência de perder esse elétron. Então, aqui, ó, um elétron na camada de valência, ele vai perder esse um elétron e vai ficar com a carga elétrica, né? Uma carga equivalente a mais um. Então, todos os elementos da família 1 da tabela periódica, eles valem mais um, porque eles vão perder esse elétron. Os elementos da família 2A da tabela periódica, né? São elementos que possuem 2 elétrons na camada de valência e, consequentemente, para completar o octeto, eles vão perder 2 elétrons. Eles vão perder 2 elétrons, se eles perdem elétrons, eles perdem cargas negativas. Então, a carga elétrica dele fica sendo mais 2. Por que mais 2? Porque ele está perdendo 2 elétrons. Ok? Já os elementos da família 3A, vamos limitar aí, tomar um cuidado, não são todos esses elementos, porque na família 3A tem uma divisãozinha ali entre metais e ametais, mas vamos chegar no alumínio, por exemplo, né?
O alumínio tem a característica, né, de ter 3 elétrons na camada de valência. Tá? Então, mais uma vez, não são todos os elementos da família 3A. E aí, 3 elétrons na camada de valência, eles também vão perder 3 elétrons. Então, a carga dele fica sendo mais 3. Ok? Mais 3 vai perder 3 elétrons. Depois nós temos a família 4A. A família 4A a gente não vai fazer ela, porque 4 elétrons pode perder 4 ou pode receber 4. Então, vamos deixar ela de lado. Aí nós temos também, como a própria Vanessa disse, temos os metais de transição. Né? Os metais de transição também têm a tendência de perder elétrons. Mas isso, nós vamos ainda ter um tempo, uma aula para falar sobre a distribuição eletrônica desses metais de transição. Depois nós temos a família 5A. Vanessa não, né? Eu falei Vanessa porque é a irmã da Vanessa, Lívia. É isso, né? Desculpa, viu, Lívia? Lembrei da tua irmã. É que tem o mesmo sobrenome. Bom, vamos lá. Que foi nossa aluna também na ETEC, né? Tem 5 elétrons na camada de valência, então. 5 elétrons na camada de valência. Com 5 elétrons na camada de valência, para completar 8, eles precisam de mais 3 elétrons. Tá? Então, nesse caso, os elementos da família 5 vão receber 3 elétrons. Se eles recebem 3 elétrons, receber 3 elétrons para completar o octeto. Então, a carga dele fica sendo menos 3 ou 3 menos. Os elementos da família 6A, para completar o octeto, lembrando que eles possuem 6 elétrons na camada de valência, e aí eles vão receber 2 elétrons, ok? Se eles vão receber 2 elétrons, vão receber 2 cargas negativas e a carga dele vai ficar sendo 2 menos. E os elementos da família 7A possuem 7 elétrons na camada de valência, vão receber 1 elétron e vão ficar com a carga menos 1, tá certo? Vamos voltar para a tabela periódica para a gente ver uma coisa bem interessante. Então, aqui, na tabela periódica, o que a gente tem é o seguinte. Esses elementos aqui, da família 1, tem 1 elétron na camada de valência, então vale mais 1. Esses elementos aqui, da família 2, tem 2 elétrons, então vale mais 2. Aqui que eu falei para vocês que tem essa separação, vamos começar lá no alumínio, mais 3, ok? Vão perder 3 elétrons. A família do nitrogênio tem 5 e vale menos 3. A família do oxigênio vale menos 2 e a do flúor menos 1, ok? E aí nós temos uma regrinha bem prática, bem simples, mas bem simples mesmo, que é a seguinte, olha lá. Vamos ver qual é o composto formado pelos elementos Na e pelo elemento Cl, tá? O sódio, nós já sabemos, já representamos esses elementos aí, mas vamos ver que composto que nós vamos conseguir formar, né? O Na, vou procurar o Na na tabela periódica. Olha o Na aqui, A carga do Na é mais 1. Então, eu vou colocar Na mais 1 aqui. E o que significa esse mais 1? Significa que ele perdeu um elétron, tá? Cl. O que o Cl é? Olha lá, o Cl está lá do outro lado da tabela periódica. E ele vale menos 1. Então, vamos colocar um menos 1 aqui em cima, ok? Vamos fazer desse jeito. Agora, para ver o composto formado por esses átomos de sódio e cloro, eu pego esse 1 aqui, regrinha, tá? Receitinha. Esse 1 vem para cá e esse 1 vai para lá. Ou seja, eu preciso... Oi? Como que eu vou saber se é negativo ou positivo? Eu não entendi muito bem. Como que eu vou saber se é positivo ou se é negativo? Tudo que está aqui do lado direito, do lado esquerdo da tabela periódica, tá? Desse lado aqui, são metais. Ou seja, são elementos que possuem a característica de perder elétrons. Então, eles vão ser positivos. Sempre daqui, esse é positivo, aqui vai ser positivo, tudo isso aqui vai ser positivo. Lá do lado direito da tabela periódica é que nós temos os elementos negativos, que são os ametais. Mas eu coloquei aqui a regrinha, todos esses elementos da família 1 mais 1
Todos os elementos da família 2, mais 2, perdem 2 elétrons. Família 3, mais 3. Família 5, menos 3. Então, vai ser sempre assim, ó, menos 1, mais 1, mais 2, mais 3, menos 3, menos 2 e menos 1. Tudo bem? Tá. Obrigada. Então, vamos lá. Agora o Na, ó, eu preciso de um Na para perder um elétron para que o átomo de cloro consiga receber esse elétron. Então, a regrinha diz o seguinte, ó, vamos passar esse 1 lá para baixo e esse 1 lá para o outro lado, fazer uma dupla troca aí. Ó. Vamos colocar Na, que recebeu esse 1, Na1, e o Cl, que recebeu esse 1, Cl1. O número 1 aqui é facultativo, você não precisa usar. Então, o composto formado pelo o sódio e o cloro é o NaCl. Tudo bem? Eu vou usar aqui um programinha aqui para mostrar para vocês essa molécula. Então, aqui eu tenho uma representação, vou fazer uma representação aqui do Na, do átomo de sódio. Deixa eu pegar o átomo de sódio aqui. O sódio. Vou colocar o átomo de sódio aqui. E esse átomo de sódio vai estar ligado ao átomo de cloro, tudo bem? Então, essa aqui, ó, tridimensional, ela fica girando no meio desse plano, ó, aleatoriamente. Esse átomo que é maior, né, é o átomo que tem o maior raio, né, o maior tamanho, e aqui, que é o átomo de cloro, né, que nós colocamos aqui, ó, vamos colocar mais um para a gente poder ver aqui. E se vocês chegaram a ver, ó, o átomo de cloro, aliás, o átomo de cloro é o verde, né? Vamos colocar um outro átomo de sódio, não sei se vocês chegaram a ver, ó, não dá para ver a tabela periódica, não projeta aí para vocês, mas é o seguinte, agora um átomo de sódio, ok? O átomo de sódio, ele é maior que o átomo de cloro, seguindo aquela propriedade periódica, né, que nós vimos, que quanto mais próximo o elemento está do átomo de frâncio, lá na primeira família da tabela periódica, o último elemento, maior ele vai ser. Então, esse átomo roxo aqui, esse átomo roxo representa o átomo de sódio, que é o maior. Depois nós temos o átomo de cloro, que é o verdinho aqui. E essa molécula, ela é tridimensional, né? Esse composto, aliás, não é uma molécula. Esse composto é um composto tridimensional. Por mais que esteja aqui, ó, representada por um tracinho, né? Esse tracinho não é um dando a mão para o outro. Não é isso que acontece. É uma interação entre as cargas. Esse cara aqui, ó, esse roxinho, ele tá é o átomo de sódio, ele está positivo, e esse verdinho está negativo, que é o átomo de cloro. Então, essas cargas positivas e negativas, elas estão se atraindo em meio desse composto. E aí, ó, vários desses compostos juntos formando uma atração muito forte entre eles. Tudo bem? Então, essa é a representação dos compostos iônicos. Agora, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar num composto formado pelos átomos de magnésio e vamos colocar o átomo de magnésio e flúor. Tudo bem? Vamos ver que composto que vai formar. Eu venho aqui na tabela periódica, né? E vou procurar o magnésio. Olha o magnésio aqui. A carga do magnésio é 2 mais 2, ou seja, ele perde 2 elétrons. 2 mais. E esse átomo de flúor, olha o flúor que está aqui, ó, ele vale menos 1. Então, vamos colocar menos 1 aqui, ok? Esse 2 mais vai para cá, ó, porque o átomo de magnésio perde 2 elétrons para o flúor. Então, eu vou pegar esses 2 elétrons aqui e vou mandar para o flúor, tá? E esse 1 vai lá para o magnésio, tudo bem? Vou formar, então, o composto Mg, que recebeu esse 1 eu não preciso colocar, e o F, que recebeu esse número 2, o MgF2, composto formado pelos átomos de magnésio e de flúor, tá certo? Então, é um composto iônico, porque eu tenho um íon positivo e um íon negativo. Positivo e negativo vai ser atraído, né? Essas cargas serão atraídas, formarão compostos iônicos, e esses compostos iônicos possuem uma característica muito importante que eu vou pedir para vocês deixarem em destaque aí onde vocês estão fazendo a anotação,
tá? Que é a seguinte anotação. Vou até colocar no formato de texto aqui mesmo, ó. Compostos iônicos não são condutores de eletricidade no estado sólido, mas compostos iônicos conduzem eletricidade em meio aquoso. Em meio aquoso. Olha que definição legal. Compostos iônicos não são condutores de eletricidade no estado sólido, mas conduzem eletricidade em meio aquoso. Para isso, vamos usar um simulador aqui que eu vou compartilhar com vocês. Condutividade elétrica FIT Colorado. A gente vai usar o FIT Colorado, tá? Que são simuladores da Universidade do Colorado, para mostrar. Eu já compartilho a tela com vocês aqui porque está carregando a minha imagem. Estão vendo aqui o meu simulador, né? Estão vendo aí? Tá tudo certo? Sim. Legal. Então é o seguinte, o que eu tenho aqui? Eu tenho sal, que é vamos usar o cloreto de sódio, tá? O composto iônico que a gente está estudando. E aqui eu tenho água, tudo bem? Vamos colocar aqui, ó, uma lâmpada. Essa lâmpada tem uma pilha, certo? E a gente percebe que a água não conduz eletricidade. Olha só, hein? Mito que às vezes a gente carrega. A água conduz eletricidade. A água não conduz eletricidade. Tá vendo aqui, ó? Não conduz. Posso até colocar um pouquinho mais de água. Tem uma torneirinha aqui para colocar água. Olha lá que legal. Vamos colocar bastante água. Não está conduzindo. Agora, se eu pego um pouquinho de sal, olha lá, tá vendo sal? Vou jogar um pouquinho de sal aqui. Olha o que acontece com a lâmpada. A lâmpada vai acendendo. Tudo bem? Por que a lâmpada vai acendendo? Porque o sal é um composto iônico, e o composto iônico, quando se mistura na água, quando está diluído em água, vai fazer com que essa solução conduza a eletricidade. Eu posso aqui, ó, adicionar um pouquinho mais de evaporação. Está evaporando um pouquinho de água, e quanto menor é a quantidade de água, maior é a proporção de sal. Ou seja, maior vai ser a concentração desse composto iônico e a lâmpada vai brilhar cada vez mais. Tudo bem? Então, o composto iônico conduz eletricidade quando está diluído em água. Quando está diluído em água. Mas, vamos ver aqui, ó. Vamos remover toda a água. Ou melhor, vamos tirar a água aqui por essa torneirinha, vamos tirar toda a substância e vamos reiniciar tudo. Vamos zerar aqui, tirar a água, evaporar todo o resíduo, tá certo? Tá vendo que não tem nada de água aqui agora. Vamos colocar só sal. Gradativamente a gente percebe que está criando uma camadinha muito fininha de sal lá embaixo. E o que eu tenho aqui é sal no estado sólido. Vamos ver se o sal vai conduzir eletricidade. Olha lá, coloquei aqui, ó, não aconteceu absolutamente nada. O sal não conduz eletricidade no estado sólido. Ele só conduz eletricidade, só vai ter a condução de corrente elétrica quando está diluída em água. Então vamos colocar água aqui para ver o que... Olha lá, só coloquei um pouquinho de água. Olha o tanto que a lâmpada está brilhando, né? Ou seja, água com sal é condutora de eletricidade. Sal não conduz no estado sólido, apenas em meio aquoso. E todos os compostos iônicos funcionam desse jeito. Tudo bem? Na nossa próxima aula, nós vamos voltar para esse simulador, porque a gente vai tentar adicionar açúcar aqui, para ver qual é o comportamento de uma solução de água com açúcar no que se refere à condutividade elétrica. E aí nós vamos entrar numa outra ligação química chamada de ligação covalente. Tudo bem? Então a aula de hoje sobre ligações iônicas era essa. Compostos iônicos são compostos formados por metais e ametais, não formam moléculas, formam retículos cristalinos, aglomerados ali de partículas positivas que se atraem simultaneamente, né? Carga positiva é atraída pela carga negativa, e quando isso se dilui em água, essas cargas elas vão ficar todas ali, ó, todas dispersas, e essa dispersão de cargas faz com que aconteça essa condutividade de energia elétrica. Na próxima aula a gente resolve alguns exercícios sobre compostos iônicos, tá? Sobre a ligação iônica, fala um pouquinho mais detalhadamente sobre essas ligações,
e entramos aí para as ligações covalentes, tudo bem? Talvez a gente faça até a aula de amanhã, de sábado, falando sobre essas ligações iônicas, resolvendo alguns exercícios de ligações iônicas e ligações covalentes. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Esses elementos que, tipo, que eles perdem um elétron, dois elétrons, a camada anterior, a camada de valência, tem 8 elétrons aí? Aí passa a ter 8 e eles adquirem estabilidade. Ah, tá. Ok?